Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Com amor. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses 3,14. Todo discípulo do Evangelho precisará de coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre as tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifício, de suor e de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se em nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na cena evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar seduzir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do meu orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que purificado aqui exposto em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Todos nós. Fico muito feliz que estejam trazendo suas garrafinhas da boa para frutificar. Isso lembra muito do meu tempo, quando eu era moleque. E a gente ia para a casa espírita, e minha mãe preparava as garrafinhas para pegar lá e levar para casa, para tomar durante a semana. Pode não fazer milagre, mas ajuda, sabe? E ajuda. Então, a gente está lendo, estudando esse parágrafo que diz o seguinte: paulatinamente organize os episódios e conteúdos que vão fomentando o imaginário coletivo, a derrocada moral, a agressividade e a perversidade. E sutilmente, através de episódios e notícias, estrutura de informações que levam ao medo, pânico, terror às criaturas e todas elas. A gente está vendo esse texto a respeito de obsessão coletiva. As imagens as mensagens que também chegam na mídia, e a espiritualidade fez um trabalho levando e estimulando a imaginação quanto a você denegrir a moral, a agressividade e a perversidade. Então a gente já viu a respeito da moral e a agressividade, e hoje a gente vai ver um pouco sobre perversidade. Essa palavra para nós, espíritos, ela tem um peso enorme. E a gente começa a ter um entendimento um pouco mais amplo dela quando a gente lê o livro Ação e Reação de André Luiz. Logo no primeiro capítulo, que André Luiz está vendo a confusão fora do posto de socorro, em virtude de um fogo que está limpando um pouco os fluidos degradantes da região trevosa. E ele vê os irmãos chorando, gritando, sendo jogados pela tempestade que limpa o ambiente. E ele faz algumas considerações sobre o inferno. E lá tem a definição do inferno que Bruce nos dá. Ele diz que o inferno é uma ampla zona de desequilíbrio, onde tem as pessoas que praticaram a maldade incalculável, que nasce da cegueira voluntária e da perversidade voluntária. Eu vou repetir. Se você não quiser ir para essa época do inferno, porque o inferno é isso aí, em todo canto que é inferno é inferno. Então, ninguém quer ir no inferno. A gente já reclama muito do purgatório que é aqui na Terra, eu imagino quando chegar no inferno. Então, maldade calculada, que nasce da cegueira voluntária. Cegueira voluntária é você conhecer o caminho certo e você dizer: não vou fazer isso que é certo. E da perversidade completa é você se comprazer com o mal. Então, é uma palavra que diz muito para o poder. Porque esses irmãos que se comprazem com o mal não ficarão mais no planeta de regeneração. E olha, uma coisa, sejamos sinceros. Se você for olhar
para a sua família no contexto geral. Quantas pessoas na sua família não têm a cegueira voluntária? Quantas vezes você mesmo preferiu viver da cegueira voluntária, sabendo que era certo, vivendo com seus vícios e paixões, fazendo o que é errado? E quando eu vivo com vícios e paixões fazendo o que é errado, eu estou sendo perverso, eu estou sendo mal, eu não estou querendo fazer o bem. E quando ele fala perversidade completa, entenda, é que a natureza da pessoa se contrai com aquilo, e por mais que cheguem coisas em volta, tentando estimular, dizendo, puxa, é aqui o caminho do bem, é isso que tu tem que fazer para melhorar o teu problema, entende? É aqui que está a solução da desgraça que te incomoda, e a pessoa não continua. Então que a gente entenda um pouco essa palavra perversidade, porque ela nos leva para essa região inferior. E a espiritualidade inferior quer que todos nós caminhemos nessa direção da região inferior. Eles fazem de tudo para dar um bem, e fazem de tudo para valorizar o mal. Entenda que na região infernal, nas trevas, estão justamente os espíritos revoltados. Eles sabem que estão errados, mas eles querem que o erro dele chegue a prevalecer sobre o bem que envolve a tudo e a todos. Eles ainda não chegaram a dar o braço a torcer, de reconhecer que eles estão equivocados e que precisam mudar. Por isso que eles ficam nutrindo essas regiões trevosas. E por que é importante a gente entender isso? Porque no meio do coração de todos nós ainda existe perversidade. Eu te digo mais aí. A perversidade nossa ela é tamanha, que a gente não consegue lembrar do que a gente fez em encarnações anteriores. E não lembro por causa disso, da nossa perversidade, de como que a gente agiu. Eu sempre trago o exemplo da Dona Laura, a mãe do Lísias, do livro Nosso Lar, que o Nosso Lar é um livro que eu acho que todo mundo já leu. Se não leu, pelo amor de Deus, leia, porque é o livro espírita mais vendido no mundo. Vendido. O Evangelho é dado. O mais dado no mundo é o Evangelho, o mais vendido é o Nosso Lar. Dona Laura, depois de mais de 30 anos trabalhando, ela começou a ter flash nas encarnações anteriores, né? E foi no Ministério do Esclarecimento saber o que estava acontecendo, e o orientador dela disse, olha, você só tem condição de enxergar até os últimos 300 anos, porque para lá tu não tem condição, a ruindade é grande, não dá para abraçar ainda. É um exemplo aquilo ali, que é comum a todos nós. Olha, ela teve a chance, a oportunidade de lembrar dos últimos 300 anos. Quando você chega no livro Ação e Reação de André Luiz, você vai ver lá que o Deus fala que a maioria não lembra de nada de encarnações passadas. Em virtude da quantidade de dívida que tem da última encarnação, é dali daquela última encarnação para reencarnar, para tentar melhorar alguma coisa, porque não tem condição nem de olhar um dia antes de encarnar. Já encarnou automaticamente. Aí você vê no livro Os Mensageiros, saindo do nosso lado do Mensageiro, tem lá a visita lá do lado do Alfredo, que chega uma família de uma colônia lá perto, né, do posto de trabalho, e que André Luiz conversando com as filhas dele, ela fala, nosso trabalho é muito árduo, porque a gente passa por muitas dificuldades para reencarnar esses irmãos que já vão automaticamente, sem ter condição de ter grande preparo, para reencarnar do jeito que se encarna. Aí você chega, volta para o livro do Nosso Lar, você vê o caso de Alfredo, que é o caso predominante desse livro, que mais tem capítulos sobre essa história do Alfredo.
que desencarnou, né, depois de ter matado seus 2 irmãos, está lá no quadro demencial, o corpo espiritual todo comprometido, e pela interferência da mulher, que é a única pessoa que podia fazer alguma coisa por ele, ele vai reencarnar do jeito que está ali, não tem condição de fazer preparo nenhum. Vai preparar só o corpo espiritual dele, tem que trazer um pouco de lucidez para que ele reencarne. Então, tentar regredir na memória para melhorar o passado, não tem como. Não tem como. Então, nós temos muitas perversidades dentro da gente. Você não pensa que você é isso que você está aqui. Você está aqui com uma personalidade que está sendo trabalhada por tua individualidade. Individualidade essa que você nem lembra o que fez. Você tem consciência cognitiva do que a gente fez no passado. A gente tem algumas memórias afetivas do que a gente fez que a gente precisa corrigir. Então, como a gente tem tantas perversidades dentro de nós somos alvos fáceis dessa espiritualidade inferior chegar até nós. Deus é que nos ajuda, e é por isso que todos nós aqui no planeta de provas e expiações temos um anjo da guarda. Porque se não tivesse esse anjo da guarda, ninguém ia adiantar nada, em virtude da negatividade que a gente é, com o corpo que a gente está. É esse anjo da guarda, essa voz da consciência, que fica falando continuadamente em nosso ser, dentro da nossa mente, que fica nos chamando para um caminho melhor da vida. E que a maioria das vezes a gente despreza. Despreza porque é aí que entra a cegueira voluntária. Você sabe que é certo e você não faz. E eu, como eu tenho falado para vocês, às vezes a gente fala a palavra perversidade, talvez não chegue no coração de vocês assim, o peso dessa palavra. Porque o ego é assim, ele arruma desculpa. Mas eu te digo uma coisa, que vai te tocar bem perto de você. Toda vez que você abdica da paciência, você está sendo perverso. Você está tendo cegueira voluntária. Deus nos fez e nos deu essa paciência, junto com a coragem, para a gente trabalhar a virtude. Quando você entra na impaciência, na irritabilidade, na intolerância, quando você joga para o alto, não trabalha a perseverança para continuar indo no caminho do bem, você está praticando a cegueira voluntária. Você está sendo perverso com você e com os outros que estão envolvidos. E é isso que incomoda as pessoas. Porque o ego acha que são todos santos, sabe? E que ninguém passa por isso, e que ninguém tem condição de ser tão perverso assim como existe na literatura. Mas na nossa vida prática, no dia a dia, é o feijão com arroz. É o feijão com arroz. É muito difícil uma pessoa não só saber trabalhar a paciência com a coragem, como acima de tudo, ela saber renunciar. É muito difícil. Então a perversidade, nas duas definições de dicionários normais. Ultimamente eu estou falando para você, eu tenho usado muito o site chama significado de palavras.com. E tem outros que é significados.com, também é muito bom. Tem alguns da escola e também da conceitos, também são sites bons e confiáveis, que traz uma dissertação abrangente do tempo daquela palavra. Então, ele diz o seguinte a respeito da perversidade: gênio ou caráter ruim, tendência para o mal. É a capacidade de uma pessoa de agir de forma maliciosa, buscando prejudicar ou causar dor aos outros. É um comportamento que vai contra as normas éticas e morais estabelecidas pela sociedade
o que revela uma personalidade desviante e doente. Então, gênio ou caráter ruim. Na minha terra tem muito esse gênio ruim. Esse menino é um gênio ruim da peste, tá entendendo? É mais ou menos isso aí, sabe? Deus não é perverso. Gênio ruim é o oposto do que é bom, né? O nome já diz tudo. Ruim é a pessoa que se compraz ou com a ignorância ou com a própria maldade. E isso aí tem aos montes. E se você for ver as mensagens que a mídia nos traz, a quantidade de exemplos e de vidas de pessoas que praticam ruindade é uma coisa assustadora. E é interessante, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas ele era ruim, a novela toda foi ruim, no fim ele se lascou, tá entendendo? O problema não é você analisar o contexto da obra que está fora. O problema é você passar 5, 6 meses você vendo a perversidade sendo meticulosamente trabalhada em vários âmbitos da vida de uma pessoa. Então passa 6 meses, gente, essas imagens formam clichês mentais na gente. E esses clichês mentais vai abordar justamente aquilo que está conosco. Então você fica se nutrindo daquela ideia, nossa, que bom, aí quando chegou no fim, se deu mal, pois é, mas você notou que você ficou 6 meses despertando isso dentro de você, para que depois de 6 meses, você que gostou porque ele se deu mal no fim, também é o mal, você querer o mal dos outros, entende? Isso também é ruim. Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a morte do pecado. E interessante porque a solução da maldade para a gente muitas vezes se resume à morte do pecador e não à morte do pecado. Então ele se deu mal, morreu no fim, viu? Morreu. O que é que mudou naquela criatura? Seria edificante se o mal ele tivesse praticado a sublimação, transmutasse aquela energia egoísta materialista numa energia altruísta e espiritualista. Mas é isso que acontece nos exemplos que chegam até nós? Não é. Então, além de despertar em você a perversidade que você tem, e de você sentir que depois você é perverso, você sabe que depois quem vai se lascar é você. Do mesmo jeito que o outro se lascou no fim. Entende? É por isso que ele fala isso aqui, ó. Eu vou ler um argumento para vocês. Fomentando o imaginário coletivo na derrocada moral, na agressividade e na perversidade. E sutilmente, através de episódios e notícias, estrutura informações que levam medo, pânico e terror. Então você vai ter medo, pânico e terror de você mesmo. Está dando para entender como é que funciona a coisa? Então é isso que a gente vê. Então vem exemplo de gênio mau, de caráter ruim, de pessoas que se opõem ao bem. Entende? E isso existe em cada um de nós. E em vez de você trabalhar isso que é negativo, para que você torne positivo, não. Existe uma estimulação contínua na maldade do outro, entende? E de uma maneira muitas vezes, de uma maneira maliciosa mesmo, com prazer por aquilo, entende? E que depois que você se envolve, aquela pessoa, no lugar de mudar, de se tornar uma pessoa melhor, não, ele morre. Então o que vai acontecer com você é a mesma coisa. Ninguém está estimulando o outro a mudar. Então você vê uma pessoa que é muito irritada, estressada, daqui a pouco você está estressado também. E ela se deu bem sendo estressada? Não se deu mal, então você vai ter medo de você, com o estresse que você está vivendo. Você vê uma pessoa ansiosa, ela se deu bem? Não se deu bem, então você também, que vai ficar ansioso, você também não vai se dar bem. Entende como é que funciona a coisa? É assim que eles trabalham. Então você vai encontrar na sua vida pessoas que têm gênio ruim, mau caráter,
tendência para o mal. E quando ele fala essa palavra tendência, a gente já viu o peso disso aqui. Essa palavra tendência, ela faz parte do nosso desejo. Lembra quando a gente estudou os sinônimos da palavra vontade? Significa emoções, sentimentos, necessidades, tendências e impulsos. Isso tudo você resume com uma palavra só: desejo, que é o do sistema de recompensa. Sistema de recompensa em que eu tenho um desejo que gera motivação para que eu sinta o prazer com a realização daquilo. E enquanto eu não realizar meu desejo, a motivação e o prazer, eu vou estar sentindo a falta, o vazio e a dor. Então, as tendências que todos nós temos faz parte dos nossos desejos. E a gente pergunta: estamos analisando nossas tendências? A resposta é simples, não é complicada. Se você pratica o autoconhecimento todo dia, você está analisando suas tendências. Porque você vai estar vendo seu comportamento, como você está agindo, o que levou àquilo. Você sabe que você tem tendência para agir daquele jeito em determinadas situações e experiências de vida. Se você não está praticando o autoconhecimento todo dia, é porque você não quer enxergar as suas tendências, nem tampouco analisar seus desejos, muito menos saber quais são suas emoções e sentimentos. Você está dando um dane-se para isso, não quero nem saber disso. Por quê? Porque o ego vai ficar muito incomodado quando ele vê as tendências negativas que ele tem. E essa palavra está muito no nosso livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pelo gênero de provas e expiações que as pessoas estão passando, a gente sabe, dá para tirar uma conclusão dos erros que cometeram nas últimas encarnações? Ele fez nem sempre por aí. Porque às vezes você passa por provas e expiações também para o seu futuro, de coisa que você quer aprender. Porém, você pode ter uma noção muito aproximada quando você analisa as suas tendências. Quer saber o que você fez na última encarnação? As pessoas dizem que têm curiosidade de saber. Pois é, analisa a tua tendência e você sabe qual o gênero de vida que você tem. É por aí que é a primeira coisa. As pessoas gostam muito, e pior, hoje eu tive um paciente no consultório que é interessante, é o caso de borderline funcional. Funcional que a gente diz é que convive em sociedade, está estudando, está cursando faculdade, fazendo fisioterapia, tem suas dificuldades. Aí a mãe chegou para mim e disse: doutor, já estou indo atrás de saber como é que a gente vai fazer a regressão de memória para entender o que aconteceu na vida dela. Não faça isso, não tem indicação. Transtorno de personalidade não tem indicação de regressão de memória. Entenda que a personalidade dela é doente. E é doente desse jeito, sem ela conhecer quem ela fez. Agora você imagina se ela conhecer quem ela fez, o que ela praticou, como é que vai sair essa criatura depois de conhecer Deus passado? Totalmente contraindicada. E graças a Deus ela saiu lá convencida que não deveria fazer. Mas é assim as pessoas. Eu também, quando comecei na doutrina espírita, eu gostaria de saber quem eu teria sido, porque a gente sempre pensa que foi o John, então é o Jun, não tem nada de John. Porque pelas tendências a gente sabe muito bem quem a gente é. E à medida que eu fui estudando a doutrina espírita, eu digo: meu Deus do céu, quanta bobagem eu pensava, não quero nem saber, está entendendo? Nem saber, de longe o que eu fiz, não quero. É interessante que para você ver como essas coisas mudam, né? Há um tempo atrás, há dias atrás, eu recebi uma mensagem de um amigo, um espírito simpático que me acompanhava. E me acompanhava no tempo que eu fumava, né? E ele dizia: eu te dei um trabalho danado. Eu digo: com certeza. Aí ele ainda deixou passar essa, né? E agora eu entendo que não é dessa vida, é da outra também. Eu digo: bicho, é melhor nem falar mais nada, fica quieto. Entende? Fica quieto, porque coisa boa não foi. Então são coisas desse jeito. A gente tem que ter essa visão.
eu posso analisar a minha tendência. Eu sou mais irritadiço? Eu não sou? Entende? Eu sou mais intolerante, eu sou mais paciente, eu sou mais... Entende? Eu sei ter... eu sei aceitar o que a vida dá, eu não sei. Eu sou uma pessoa mais revoltada, eu não sou, entende? Eu entro em desespero com qualquer coisa, não, entende? Isso tudo vai mostrando que eu tenho que trabalhar a minha fé, tenho que trabalhar a minha segurança, tenho que trabalhar a minha vigilância, para que eu não deixe o que é ruim, a parte do meu caráter doentia, tomar conta da personalidade presente. Porque, entenda, essa caráter doentia, essa personalidade das encarnações anteriores, entende? Já são posses minhas, que pela misericórdia de Deus, ele disse, esquece. Porque se você lembrar, tu não vai sair do canto, vai causar mais coisa negativa. Então, ele deixa um flash, vai sentir essa energia do ontem te influenciar, que a tua tendência são os teus impulsos. Pela tendência, pelos teus impulsos, você sabe quem você foi, como você viveu, do que você gostou, entende? Os relacionamentos que você teve, dá para você conhecer bastante da sua personalidade. O suficiente para que você corrija, entende? Para que a gente vá atrás de fazer o que é bom em cima desse caráter ruim que a gente tem, sabe? Porque, como ele diz aqui, é uma tendência para o mal, é uma tendência para não fazer o bem. Lembra da definição de bem? Para você ver o oposto? Bem, tudo aquilo que é bom, lícito, justo, que traz valor moral para a gente. Então, o ruim é o mal, é o que é mentiroso, que é o oposto da disciplina, é o que é injusto, quer dizer, que não dá o direito dos outros, entende? E que quer receber direitos sem cumprir dever, e valor moral, que não está em busca de respeitar a conduta do próximo, nem o que a vida oferece, entende? Porque se você ficar sozinho, sem que os outros vejam, seus valores morais vão todos de ralo abaixo. E moral é aquilo que eu faço de mim para comigo mesmo, com a minha consciência. Então eu prefiro boicotar a minha consciência para não trabalhar valores morais. Então a pessoa que é perverso, ele não quer saber de justiça. E o que é interessante, sabe, é que as entidades trevosas, revoltadas, quando você lê o livro de Libertação de André Luiz, você entende isso. Eles são considerados os senhores da justiça. E a justiça deles serve só para condenar. Ele jamais chama na justiça dele alguém para praticar o dever. Não, mas para ter o direito de ser condenado pelo mal de Deus. E é o que acontece aqui na Terra. Quando você vê uma pessoa que cometeu um mal do ponto de vista civilizatório, alguém está trabalhando no reerguimento moral daquela criatura? Não. Você está banindo ele da sociedade e condenando ele a sofrer na clausura que você quer que ele fique. Isso corrige alguma coisa? Absolutamente nada. A única coisa que isso vai fazer é tentar distanciar da sociedade aquela pessoa que está tendo um comportamento que vai machucar e vai ferir os outros com qualidades éticas e morais condenáveis. Então, a gente tem que entender que, como eu falei aqui no começo, Deus não quer a morte nem a exclusão do pecador. Se ele quisesse a exclusão do pecador, ninguém ia ter reencarnação. Ia ficar lá queimando no fogo do inferno na eternidade. Não, Deus quer a nossa reparação. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido de fazer a nossa reparação. E por que isso é importante? Isso é importante porque a gente traz de vidas passadas esse caráter ruim de querer condenar os outros também. E é por isso que quando eu enxergar em mim o mal, eu vou me autocondenar. É aí que está o problema. A gente precisa
mudar a nossa maneira de viver diante do que é errado. Porque o errado é para que você trabalhe de uma maneira que ele se torne algo certo, algo aceitável do ponto de vista civilizatório. Então você banir e excluir o outro é correto? É. Mas você tem que ajudar na edificação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse trabalho eu já falei aqui várias vezes, eu não tenho a continuidade dele, também não chegou a informação. Mas eu já falei para vocês dos psicopatas assassinos, que são pessoas que têm uma deformidade na área integradora do caráter, que eles não têm afetividade, eles não têm empatia. Não existe a afetividade. Eles agem, eles matam qualquer pessoa, entende? Sem sentir emoção nenhuma quando está matando aquela pessoa. E isso é documentado do ponto de vista de neurociência. A área das emoções, dos sentimentos dele não estão desenvolvidas. Então, tem em torno de 200 sociopatas, psicopatas assassinos no Reino Unido, que foram excluídos da sociedade, vivem em prisão, foi considerada uma prisão médica para eles, e já se investia, pelo menos quando eu li esse trabalho, quase $500 bilhão no tratamento dessas 200 criaturas. E todas elas tinham melhorado. O bonito do trabalho foi esse, o impactante do Congresso, foi justamente isso aí, o britânico falando, expondo o trabalho e mostrando que todos eles melhoraram. E ele deixa a interrogação, sabe? Se eles que não têm área integradora do caráter, se eles que não têm desenvolvimento de afetividade, melhoram com um tratamento adequado, por que é que nós melhoramos tão pouco? Foi assim que ele terminou a palestra. Isso é nessa hora que a gente tem que parar para pensar. Por que é que nós nos esforçamos tão pouco diante das provas e experiências que a vida nos dá para se tornar espíritos melhores? É aí que entra essa palavra da definição de inferno, cegueira voluntária. Nós sabemos muito do caminho do bem. Sabemos muito. É como está lá no livro dos Espíritos. A gente havia esquecido e rejeitado a lei de Deus, está na consciência. Mas Deus, na sua misericórdia, mandou os 10 mandamentos, mandou Jesus, e agora os Espíritos mostrando a gente o caminho do bem que a gente precisa percorrer. E o que é que nós estamos fazendo diante disso? Para você ver o que é uma cegueira voluntária, quantas encarnações você acha que teve que você não viu nos 10 mandamentos? Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não vai cobiçar também os burros, jumentos, as posses dos outros. Quantas vezes você não deve ter escutado honrar pai e mãe? Será que nós estamos tendo respeito e amizade com pai e mãe? Olha para trás, olha para trás. Então, são essas coisas que eu quero entender o que é cegueira voluntária. Então a gente tem um código ético à nossa disposição, divino. Deus mandou o código de ética, porque a nossa atitude moral é péssima. E diante dessa atitude moral péssima, eu tendo esse código maravilhoso, eu me recuso a enxergar minhas tendências. Eu não tenho a coragem, e olha aí, passei de coragem, a coragem de fazer o autoconhecimento todo dia e ver as tendências que eu tenho para praticar atos viciosos, atos abusivos. Por quê? Porque eu me comprazo com aquilo. E eu me comprazo por quê? Porque eu vivo mais por desejo, por motivação, por prazer, do que eu viver para ser uma pessoa consciente. Uma forma de perversidade seria quando a gente fica feliz com a desgraça do outro, né? Porque a gente faz isso, eu não desejo mal, mas aí quando ele se dá mal, eu gosto. Pior isso aí.
Pior, porque a pessoa, ela tanto é ruim, quanto ela é covarde. Ela não tem a coragem de fazer o que é ruim, que dá prazer a ela. Mas quando o outro faz, que ela vê, ela sente prazer com aquilo que é errado que o outro faz. Que no fundo ela gostaria de fazer e não fez. Por isso que tem aquela frase que é tão maravilhosa, que eu gosto de repetir sempre. O Espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça. Então muitas vezes eu não faço, mas eu fico feliz quando a coisa acontece. Então você vai sofrer do mesmo jeito. É a mesma coisa que você ter feito mal. Essa resposta está no livro dos Espíritos da gente. Entre você fazer e você ficar satisfeito com aquilo ali que aconteceu, do ponto de vista afetivo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, você é tão culpado quanto. O Espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. Então a gente sabe muito do bem que a gente deve praticar, mas não faz. É isso que se chama cegueira voluntária. Entende? Que a gente muitas vezes lança mão disso. E a gente tenta arrumar licença moral para que a coisa aconteça. Sabe? Então, se você quer realmente ser uma pessoa boa, se você quer trabalhar essa perversidade, esse caráter ruim que ainda existe dentro da gente, olha as suas tendências que você tem para o mal, sua tendência que você tem para não fazer o que é bom, a tendência que você tem para você fugir da verdade, gostar de viver da mentira, entende? Que é a licitude. A tendência que você tem para se comprazer muitas vezes com as injustiças da vida. Entende? E quando a gente fala de injustiça, você tem que ver que você está jogando com duas, na verdade com três coisas que envolvem a justiça. O código da justiça, o dever e o direito. Entende? Você tem o código, que é o conteúdo, o dever, que é o que você deve praticar daquele conteúdo, e o direito que você só vai receber se você praticar aquilo que é devido para que você se enriqueça com aquele conteúdo. Entende? Então, justiça ela envolve essas três coisas. E a gente tem que, muitas vezes, o conteúdo a gente conhece, mas despreza. É isso que eu estou falando. A gente tem o conteúdo dos 10 mandamentos. A gente despreza. A gente tem o conteúdo do que Jesus trouxe para a gente, que é para eu aplicar na minha vida. A gente despreza. Entendeu? Eu estou sendo injusto. Entendeu? Eu tenho o conteúdo dessa doutrina espírita que a gente está estudando, mas eu desprezo. Aquilo ali não serve de referência para a minha vida na tomada de decisão que eu tenho que ter. Tem que desprezar isso. Aquilo, entre as opções que você vai ter que analisar para tomar as suas decisões, entende? Os 10 mandamentos estão de lado, Jesus está de lado, o Espírito Santo está de lado, por quê? Porque você vai ter como referência o seu desejo, entende? O que você gosta, aquilo que te dá prazer. E aí a gente fica preso sempre no nosso passado. Em vez de eu educar no passado, eu estou vivificando o passado. E aí é que está o mal da gente. E aí que eu estou terminando comprometendo em mais uma encarnação. Então, é por isso que, muitas vezes, nas encarnações nossas, nós temos o que a gente chama de dores auxílio. A dor auxílio vem justamente para isso. Entende? O ego tem um impacto no corpo que vai ficar limitado a partir de então, para que diante da limitação, ele olhe para ele mesmo e diga, ué, eu não só estou limitado, como eu vou morrer daqui a pouco. É aquela pessoa que teve um infarto, o miocárdio está limitado, um infarto cerebral, entende? É um acidente, perdeu um olho, perdeu um braço, uma perna, entende? São quadros graves, que limitam. Toda doença que limita, e você continua ainda se arrastando por algum tempo, é misericórdia divina, para que teu ego acorde para o lado espiritual da vida, sabe? Coisa que já era para você ter feito a vida inteira, mas que você se recusou a fazer. Se recusou por quê? Cegueira voluntária. E porque você estava se comprazendo com a sua perversidade, com o mal que ainda existe em você. Porque toda vez que eu não corrijo o mal, eu estou criando complicação para a minha vida, sabe? Nós estamos aqui para fazer o bem. A perversidade
capacidade é o oposto, você faz o mal. Entende? E às vezes faz o mal com malícia, como ele diz logo aqui a seguir. É a capacidade de uma pessoa agir de forma maliciosa, buscando prejudicar ou causar dano aos outros. Se o mal é ruim, a malícia é algo que eu quero muito distante de mim. Você conviver com uma pessoa que está fazendo mal por ignorância é fácil, porque você traz conhecimento e a pessoa vence a ignorância e vai se tornar um grande amigo dele. Agora, você querer trazer conhecimento para uma pessoa que é maliciosa, quer dizer, ela sabe que é errado, ela se compraz com o que é errado, ela vive para sentir prazer com o que é errado. Fica longe. Não queira você ser o salvador da pátria dessa criatura. Porque você é só salvador da pátria, sua mesmo, dos outros, é a vida dos outros que vão ter que cuidar. Eu sou dono da minha vida. A vida dos outros é dos outros. Se alguém quer viver do mal para o mal, porque gosta do mal, viva, mas não quero me contaminar contigo. Não queira corrigir o mundo. Isso é fácil tomar essa decisão quando a gente conhece os outros lá fora. Duro é quando está dentro da tua casa e tu tem que conviver com aquilo. É o nego que diz na minha terra, é ruim de escorrer água. Lá se fala desse jeito. Porque como sofrem os pais de crianças que são maliciosas. E olha que a gente tem muito disso, sabe? Só a pessoa que conhece o que é um distúrbio de opositor na vida sabe que é uma pessoa maliciosa. Não queira ter na sua vida. Mas se Deus te deu essa missão de conviver com uma pessoa maliciosa, primeiro entenda uma coisa: é para você fortalecer sua fé e fazer o que é certo. E você vai fazer o que é certo por você, pela sua fé, independente do que o outro vai fazer ou não. É um treino para a tua paciência, para a tua coragem, para você fortalecer-se no caminho do bem. É assim que a gente tem que entender. Então não queira você corrigir o mundo, mas se aquilo ali Deus te deu e está na tua vida, vá lá e faça a sua parte. E entendendo que depois que está criado, é como diz o Emmanuel, só as dores da vida e mais nada. E muitas vezes a gente tem que ver os pais deixar seus filhos diante das dores da vida. Vocês não imaginam tanto que isso é doloroso. E olha, tem bastante gente assim no consultório da gente, que sofre a vida inteira com seus filhos desviados, maliciosos, se entregando para droga, para tudo que você possa imaginar, roubando dentro de casa, ferindo pessoas ali, é um verdadeiro inferno dentro de casa. Então, é melhor você ficar longe de pessoas que são maliciosas, porque elas sentem prazer por prejudicar os outros. E ela não quer saber se o outro vai ser pai, se vai ser mãe, se vai ser irmão, não interessa. Simplesmente eles não têm capacidade de empática. E tem duas grandes classes. Para falar a verdade, são três. São os psicopatas, os sociopatas e os borderlines não funcionais. Tanto o sociopata ainda tem uma certa afetividade. Alguém que ele se identifica, ele faz qualquer coisa por aquela pessoa. E aquela pessoa faz dele o que quer e bem entende.
quer um exemplo disso? Não é para rir, mas é verdade. É a Janja Iurula. Ela faz o que quer com ele. Ele é um sociopata, mas ele se identificou com ela. E todo mundo sabe disso. Sou eu, em rede social eu falo a mesma coisa. Estou falando isso do ponto de vista educativo, que é uma coisa que todo mundo vê. Ela faz o que quer com ele. E faz mesmo e fica feio. Isso são situações difíceis. E os borderline, porque eles só entendem a afetividade deles. Ele não entende a afetividade do outro. Ele se sente um vazio existencial tão grande dentro dele, que ele quer que o outro venha preencher o vazio dele. Ele não quer saber se o outro está feliz, se não está feliz. O importante é ele, a afetividade dele. E como ninguém consegue encher e preencher a afeto de ninguém, que a afetividade é uma conquista própria, faz parte da inteligência, da inteligência cognitiva, afetiva e volitiva. Então eu sou dono e eu vou ter que construir meus afetos, não é o outro que vai construir em mim. Então você nunca vai estar deixando o borderline feliz, porque ele vai estar sempre incompleto. Então é um verdadeiro conflito o borderline não funcional. Porque ele cobra do outro aquilo que era para ele fazer para ele, mas que ele não vai fazer, porque ele quer que o outro venha fazer para ele. E o outro não vai conseguir fazer. Então o pai nunca vai ser um bom pai, a mãe nunca vai ser um bom mãe, o irmão nunca vai ser um bom irmão, nada vai ser bom. Entende? E ele fica jogando isso tudo na cara dos outros. Então é uma verdadeira loucura. Então essas pessoas desse jeito, entende? Elas são pessoas que maliciosas, sabe? Elas se contraem com mal. Já no psicopata assassino, não. Ele não se compraz com o mal que para ele não sabe o que é mal nem o que é bem mesmo. Ele vive só da cognição. A parte da individualidade dele em relação ao afeto está completamente bloqueada. Imagina o tamanho da doença que tem essa criatura do ponto de vista espiritual. Então, muito cuidado. Não confunda mal com malícia. São coisas separadas. Muitas vezes o mal é mal por ignorância. A malícia não. O malicioso ele conhece a coisa, mas ele se compraz com o que é ruim. É igual você, que tem seu vício, sabe que é vício, sabe que é errado, sabe que está prejudicando os outros, mas você vai e pratica o seu vício, porque você se compraz com aquilo. Você é malicioso. Aí é que está a nossa perversidade. Coisas que a gente precisa educar. Então o que é que acontece com o malicioso? Ele tem que cair em si e querer corrigir seus vícios. Quando ele cai em si para corrigir seus vícios, ele já andou 50% do caminho. Você sabe o que é andar 50%? A primeira coisa que você tem que fazer para corrigir o problema é aceitar que você tem um problema e que o problema é seu e você não quer mais viver naquele problema. Metade já está corrigido, porque ele já começa a trabalhar a partir daí o autocontrole. Toda vez que vem o estímulo para o vício, a consciência dele já vai começar a falar: você sabe como é assim, você sabe que isso é errado. Então ele já começa a ter o autocontrole, porque mesmo que ele pratique o vício, o sistema de recompensa dele não vai trazer para ele o prazer que ele gostaria de ter. Então aquele que ele fica do desejo, da motivação e do prazer do vício, ele não consegue alcançar mais. E o que é mais interessante, sabe? E isso é trabalho de neurociência que mostra. Muitas vezes a pessoa que é viciosa, ela não fica indo atrás do prazer do vício, mas do caminho que leva até o prazer. O caminho que é a motivação. A motivação é onde está a dopamina. O prazer é onde está as endorfinas. Você vê, por exemplo, uma pessoa que é viciada a beber, que ele ele quer parar de beber, ele mesmo fala, a bebida já não me causa mais prazer. Mas ele se sente prazeroso em procurar, em buscar a bebida. É a mesma pessoa que usa
qualquer outro tipo de droga. Entende? Chega num ponto que destruiu tanto as terminações entre um neurônio e outro para desencadear a liberação de endorfina, eles danificam os receptores que já não tem mais liberação de endorfina. Então a pessoa já não sente mais prazer com o vício. Mas o que ele sente prazer é na motivação. E ele tem que sair, ir atrás, comprar droga, entende? Ir atrás, porque ele fica imaginando o prazer que ele ia ter quando usasse aquilo. Que na verdade, quando ele usa, não tem mais. Mas ele fica imaginando o prazer que já teve. Entende? Então a dopamina da motivação é o que está gerando o prazer de uma ideação, de uma coisa que na verdade já não existe mais para ele. Você imagina o tanto de perturbação mental que fica uma pessoa desse jeito. Entende? E às vezes o cara fala, mas ele sente prazer nisso, não, ele não sente mais prazer não. É a motivação que gera alguma satisfação. Então chegamos na nossa hora, mas na semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho do pão. Falar mais um pouquinho sobre o mal e a malícia, porque é algo muito interessante. Para depois a gente chegar nas condutas aí. Muita paz a todos. Depois disso a gente vai estudar o temor. O temor é o que é bom. Você não vê. Não só o pão vive o homem. Jesus, Mateus 4:4. Não somente o agasalho que protege o corpo, mas também um refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. Não só a beleza das máscaras fisionômicas, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teorias excelentes, mas também práticas santificantes. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Isso mestre, nem só do pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia, dignidade na vida exterior constitui dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Entendermos mais o seu Evangelho e os ensinamentos que vão nos proporcionar esse crescimento espiritual. Nós possamos refletir sobre esses ensinamentos e colocá-los em prática onde quer que estejamos. Que a tua luz divina alcance todos os nossos irmãos necessitados, seja